Olá, meus irmãos. Nesta live eu gostaria de tratar, como eu coloquei para os irmãos, do seguinte tema: o que nós podemos dizer do ano que está completando, esse ano 2020, e o que nós podemos esperar do novo ano de 2021. E faço isso me baseando no nosso estudo, nas nossas exposições que nós estamos fazendo atualmente no Evangelho de João, no capítulo 11. Nós ainda não concluímos esse capítulo. Se Deus assim permitir, nós vamos concluí-lo no próximo domingo, dia do Senhor, à noite, no culto público da noite. Mas nós já temos estudado. Por isso eu achei por bem nós usarmos exatamente este capítulo para nós respondermos a esse tema importante. Estamos encerrando um ano muito difícil, e estamos, se Deus assim permitir, aí daqui a algumas horas já entrando no novo ano 2021, e isso então gera essas duas questões exatamente de forma natural, mas muito mais neste momento, meus irmãos, em que nós estamos encerrando um ano atípico, nós podemos dizer. Aliás, como muitos já têm dito, e eu creio que essa é uma afirmação verdadeira, atípico porque é um ano de pandemia. Nós estamos chegando aí a quase 200 mil mortos no Brasil e muito mais mortos aí pelo mundo, pelas nações, numa terrível pandemia que se espalhou pela humanidade. Mas esse ano, então, teve essa vamos dizer assim, vai ficar marcado na história como o ano da pandemia. 2021 nós estamos entrando aí já com a questão das vacinas e, enfim, e esperamos no Senhor que realmente esse problema comece a ser resolvido, comece a ser vencido pela graça, pela bênção do nosso Deus. Mas esse ano, 2020, realmente foi um ano muito difícil, um ano de muita tristeza, de muitas mortes, né? E isso realmente nos faz, meus irmãos, assim, pensar como olhar esse ano à luz das Escrituras, à luz daquilo que o nosso Deus nos ensina na sua palavra, e como olhar também agora para o futuro, para esse novo ano 2021, para os próximos anos, se assim o Senhor nos conceder, como olhar para esse futuro, como a Igreja de Deus deve reagir. Nós, como cristãos, devemos então olhar para esse ano que está passando, o que dizer dele e o que esperar do futuro do novo ano. Este ano também foi um ano em que nós recebemos agora notícia, há poucos dias, da aprovação do aborto pelo Senado argentino, pelo Senado da Argentina. Então nós temos aqui, meus irmãos, nós podemos ver, e eu gostaria de realmente refletir dentro desses acontecimentos tristes, né, que nós tivemos aí nesse ano, tanto a pandemia, que foi realmente uma tragédia mundial, tantas mortes, como também agora a questão do aborto. Nós sabemos que o aborto já é aprovado em outros países do mundo, e temos visto aí uma luta em várias nações que ainda não têm aprovação, como é o caso aqui do nosso país, para que também seja aprovado. E isso tudo mostra, meus irmãos, e eu gostaria de olhar para este aspecto, para exatamente a questão da morte, né? do princípio de morte que há nesse mundo. Vemos a morte tanto na pandemia, como vemos a morte tanto na luta pelo aborto, né? Então, pessoas morreram na pandemia, milhares de pessoas morreram na pandemia, e nós ainda estamos aí vendo a cada dia pessoas pelo nosso país e pelo mundo morrer na pandemia, mas também estamos vendo, meus irmãos, em várias partes do mundo, a luta aí pelo aborto, a aprovação já do aborto, como aconteceu agora mais recentemente com a Argentina. Então, por um lado, nós vemos a morte manifesta ali, meus irmãos, em termos de uma doença gravíssima, e por outro lado, nós vemos a morte em termos de uma aprovação das autoridades, de um apoio, de uma legalização por parte das autoridades, de um assassinato. Então, aí a aprovação, a morte, tanto na aprovação do aborto, como então por um ato governamental, por uma legalização, como pela doença que está exatamente aí matando pessoas. Então a morte é o princípio da morte que há nesse mundo. A Bíblia vai dizer que essas coisas acontecem por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado, adentrando o próprio pecado, é a morte. Ele
O Senhor Deus disse para Adão lá no princípio, se comeres da árvore que eu te proíbo, tu morrerás. E ali o Senhor estava falando primeiramente da morte espiritual. Então, imediatamente, Adão, ele morre espiritualmente, né? Ele tem ali quebrada a sua comunhão com Deus. E a partir dali também nós observamos, meus irmãos, a doença, a fraqueza humana, o corpo humano se torna mortal, né? Então, mas também a violência, o assassinato que começou desde o princípio, esses princípios de morte, então morte espiritual, morte física causada pelas doenças, pelas enfermidades, pela violência, esse princípio realmente está aí no mundo causado pelo pecado, o salário do pecado é a morte. E esse pecado também, ele irá causar, irmãos, lá no final, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, para aqueles que não são dele, que não pertencem a ele, esse pecado também irá causar a morte eterna. Isto é, esse pecado ele irá então levar as pessoas à condenação no inferno. Então, vamos dizer assim, esses três aspectos, essas três formas de morte, morte espiritual, morte física, morte eterna, é causada exatamente pela presença do pecado. E tudo isso a Escritura vai mostrar, o salário do pecado é a morte. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é vida. E neste episódio aqui com Lázaro, no capítulo 11, que nós estamos estudando, a grande ressurreição de Lázaro, nós podemos observar, meus irmãos, exatamente estes princípios, né? Que o Senhor Jesus Cristo, ele é a vida. Nós observamos aqui ele dizer no versículo 23 ao 26, que eu convido meus irmãos a nós lermos alguns versículos aqui da palavra do Senhor. Do 23 ao 26, o Senhor Jesus Cristo diz assim para Marta, quando ele conversa com Marta, uma das irmãs de Lázaro que tinha falecido. Então ele diz, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Veja que Marta, ela está lembrando o fato da ressurreição do último dia, mas o Senhor Jesus está falando que ele iria ressuscitar Lázaro ali fisicamente. Mas Marta não deixa de estar certa em lembrar-se da ressurreição do último dia. Então Jesus diz para ela, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer, Cristo isto. Então aqui nós temos a grande verdade de que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é a vida. Ele é a ressurreição e a vida. O pecado entrou no mundo e trouxe a morte. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para trazer vida, vida eterna. Porque ele morre na cruz por nós. Ele morre pelo seu povo. Ele morre pagando o preço dos pecados do seu povo. E ele também, então, através desse sacrifício, pagando pelos seus pecados, ele nos reconcilia com Deus, vencendo a morte espiritual, nos livrando da morte eterna e trazendo para nós a realidade de que no futuro nós vamos ressuscitar fisicamente. Então, Cristo vence a morte em todos esses aspectos, meus irmãos. Então, quando nós olhamos para os fatos que nós temos observado neste ano de 2020, ano muito triste, não é? Nós podemos dizer, meus irmãos, que esse princípio de morte se manifestou bem claramente aí em termos da pandemia, em termos da aprovação do aborto. Então nós temos aqui essa morte no sentido físico, mas que mostra, meus irmãos, que há uma morte espiritual na humanidade, que a humanidade ela está morta no sentido espiritual, ela está em queda, ela está em pecado, em Adão, e por isso que essas coisas elas existem, essas coisas elas ocorrem na humanidade, exatamente porque a humanidade está debaixo da morte espiritual. E nesse texto aqui do capítulo 11 do Evangelho de João, nós temos exatamente, meus irmãos, essas duas manifestações da morte. Nós temos a doença de Lázaro, a Bíblia vai dizer aqui nos primeiros versículos, estava porém enfermo, primeiro versículo do capítulo 11, estava porém enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta, e Maria era aquela que tinha ungido, né, o Senhor com unguento. Então, se dizem no versículo 3, manda um recado para Jesus, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Essa enfermidade era uma enfermidade gravíssima, essa enfermidade era uma enfermidade mortal. Lázaro, de fato, morreu por causa desta enfermidade.
Então, aqui nós vemos, irmãos, um exemplo bíblico de algo mortal que existe por causa do pecado. A doença é consequência do pecado que existe na humanidade. A morte que vem pelas doenças também é consequência do pecado que existe na humanidade. Mas nós temos o segundo aspecto dessa morte física, como eu falei agora da aprovação do aborto na Argentina, aqui também nesse texto, porque nesse texto, meus irmãos, nós vamos, se Deus quiser, estudar esse trecho no próximo domingo, dia do Senhor. Nesse trecho nós temos aqui as autoridades decidindo pela morte de Cristo. Então nós observamos aqui no capítulo 11, no versículo 20, aliás, perdão, no versículo 50, Caifás falando, ou melhor, perdão, no versículo 49, Caifás, quando eles ali tem um milagre, extraordinário milagre da ressurreição de Lázaro, e as autoridades judaicas ficam sabendo disso, e elas decidem matar Jesus. No versículo 50, aliás, 49, diz assim: Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais, versículo 50, que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele disse isso não de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Se Deus quiser, nós vamos estudar agora domingo, que Caifás, ele se apresenta aqui como um homem sábio, como um homem que está pensando na nação, mas na verdade ele tem outros interesses, né? E eles querem realmente matar Jesus, porque Jesus é ali um problema para eles, né? Então eles decidem matar Jesus e eles apresentam, nós vamos estudar melhor isso domingo que vem, alguns argumentos para tentar, vamos dizer assim, dar razões para o seu assassinato, porque na verdade decide ali assassinar a Cristo. Então sempre nós observamos que a violência ela tem essa característica de achar razões que na verdade não existem para o assassinato, como é o caso do aborto. Então os abortistas eles apresentam vários argumentos que são todos falsos, não passam de falsos argumentos, então para a aprovação de aborto e assim por diante, mas de fato é assassinato, né? É assassinato. Então nós temos aqui nesse texto bíblico tanto, meus irmãos, exemplo de doença como exemplo de assassinato. E o que aconteceu agora no nosso mundo, né? Então tantas mortes por essa enfermidade terrível e tantas mortes têm sido causadas pelo aborto, e agora a aprovação na Argentina, e a luta em diversos países, e a luta também por essa aprovação desse assassinato também existe em nosso Brasil. Então o que é isso, meus irmãos? Esse ano foi um ano atípico, mas foi um ano que mostra, na verdade, algo que não é assim tão atípico, mas que faz parte de toda a história da humanidade. As doenças e a violência que vem da morte espiritual. Mas Cristo é vida. Então, como nós podemos olhar para este país e para o mundo em relação ao ano de 2020? Como um ano em que o pecado se manifestou, a ira de Deus contra o pecado, porque isso é consequência da ira de Deus, em termos de uma terrível mortandade. E o pecado também ali se manifestando na violência do aborto. Então nós temos visto isso, meus irmãos. Mas eu tenho aqui então alguns princípios para falar aos irmãos. Nós devemos tomar esses princípios que se apresentam aqui para nós em João, no capítulo 11. Mas, meus irmãos, nós devemos lembrar disso. Em primeiro lugar, primeiro princípio, todas essas coisas, elas são para a glória de Deus. Deus, Ele é o Senhor. O que João vai mostrar aqui, o Senhor Jesus Cristo diz, quando ele fica sabendo da doença de Lázaro, ele diz no versículo 4, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então Jesus, ele mostra que aquela enfermidade resultará na glória do Pai por meio do Filho. Não é? E quando João também relata que o Caifás, ele ali dá aquela ideia e eles decidem finalmente matar o nosso Senhor Jesus Cristo, o que acontece aqui, meus irmãos, é que João diz que, no versículo 51, ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Ou seja, aquela decisão
de assassinar o nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, resultaria na salvação, porque Jesus tinha mesmo que morrer. Aquilo tudo estava no propósito de Deus. Então, meus irmãos, essa pandemia e tudo que acontece, até mesmo essas questões terríveis do aborto e toda a violência que existe no mundo, não estão, na verdade, vamos dizer assim, a revelia da soberania ou do propósito divino, ainda que Deus não compactue com o pecado, mas nós sabemos que Deus, o pecado não é autônomo, mas que o Senhor tem um controle até sobre o pecado e que tudo resultará, inclusive essa pandemia e essa questão aí do aborto e tudo mais, na glória do Senhor nosso Deus. E é assim que nós devemos realmente ver. Em segundo lugar, nós devemos lembrar que Cristo é vida, e que sendo Ele a vida, meus irmãos, Ele então vai fazer com que tudo isso, na verdade, seja vencido, todos esses aspectos. Eu sou a ressurreição da minha vida. Ele trouxe Lázaro de volta à vida como um símbolo realmente do que ele vai fazer no fim dos tempos. Ressuscitar os mortos. Quando ele vier, ele vai ressuscitar os mortos. Ele vai romper, vencer a vida, a morte. Mas, na verdade, meus irmãos, ele na cruz, quando ele morre por nossos pecados, quando ele ressuscita, ele já vence a morte, em todos os sentidos, né? Espiritual, físico, eterno, porque ele paga os nossos pecados, porque ele ressuscita e vence a morte física, ele morre e ressuscita ao terceiro dia. E ali também, quando ele ressuscita Lázaro, por uma ordem sua, como nós já estudamos no domingo passado, ele diz, Lázaro, vem para fora, aí Lázaro começa a andar, porque ali se mostra o poder dele como a ressurreição e a vida. Então nós, apesar de que isso é a morte, nós vimos na pandemia e a aprovação do aborto, a morte, mas nós devemos saber, meus irmãos, e assim nós devemos olhar para 2021, para os próximos anos, até a volta de Jesus. Não sabemos quando ele voltará, pode ser que ele volte agora, antes do fim do ano, pode ser que ele volte nesse ano que vem, mas que ele vai trazer a vida, quando ele já venceu, na verdade, ele é a ressurreição e a vida, e que o Evangelho, à medida que vai sendo pregado, a palavra dele vai se espalhando, essa vida ela vai se espalhando, as pessoas vão sendo convertidas, vão sendo regeneradas pelo Espírito Santo, vão crendo nele, vão sendo transformadas, e isso é o poder então de Cristo em trazer a vida. Portanto, olhemos para 2021, 2020 nesse aspecto da morte, mas nesse ano o Senhor ressuscitou espiritualmente muitas pessoas, e os que morreram em Cristo, como diz Paulo, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, como ele diz aqui, disse Paulo, mas na verdade é a palavra de Cristo, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, aqueles que morreram, cristãos, crentes genuínos que morreram na pandemia, eles estão vivos espiritualmente e vão ressuscitar, meus irmãos. Mas muitos foram regenerados espiritualmente agora em 2020, e isso vai continuar, porque a palavra de Deus vai continuar a ser proclamada, a ser espalhada, e nós então devemos olhar para o futuro, não com desesperança, mas sabendo que o Senhor é soberano sobre a morte, como nós vemos aqui nesse texto, ter certeza disso também em relação ao que tem acontecido nesses últimos tempos, e que Ele é a ressurreição e a vida, e que essa ressurreição vai vencer a morte no final dos tempos, e nós podemos ter esta absoluta certeza. Um outro princípio, meus irmãos, que nós vemos aqui nesse texto, é que há um dia e uma noite para todos nós. O Senhor Jesus Cristo, quando ele quis voltar para Jerusalém, lembre-se, os discípulos disseram para ele assim, meus irmãos, no versículo aqui 9, eles disseram assim, versículo 8, perdão, Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, tornas para lá? E Jesus diz, não há 12 horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça porque vem a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz. Depois disse, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus tinha um dia, e Jesus tinha que trabalhar naquele dia, e ele foi trabalhar naquele dia, ele foi cumprir o seu papel naquele dia, e assim, nós todos temos um dia, e nós devemos servir nosso Senhor nesse dia, e esse serviço, eu vou acordar Lázaro, porque Jesus é a vida, e todo aquele que segue Cristo também é agente da vida em Cristo, porque ele carrega a palavra de Cristo, porque ele vive, ele foi vivificado e ele espalha essa vida. Então, enquanto o pecado é a morte, no sentido físico, na pandemia e no aborto, na aprovação do aborto, o cristão ele vive para vivificar, no sentido físico também.
Então, isto é, meus irmãos, ele, no sentido espiritual, ele age pregando a palavra, levando Cristo para as pessoas que, quando creem, são ressuscitadas espiritualmente, e também no sentido físico, porque ele age, meus irmãos, como ali um agente, vamos dizer assim, em prol da saúde. Nós somos chamados nesse tempo de pandemia, de doença, de morte, para agirmos, por exemplo, quando seguimos as regras sanitárias, usamos máscara, distanciamento, usamos o álcool, cuidamos das pessoas nesse sentido, amamos as pessoas, estamos sendo agente de vida. Isso é cristianismo. Nós observamos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz para os homens, quando ele vai ressuscitar Lázaro, não é? Ele fala aqui no versículo 39, ele diz assim, tirai a pedra. No versículo 44, ele diz, desligai-o, deixai-o ir. Então ele chama os homens, quando ele vai ressuscitar, diz, tirem a pedra. E quando ele já ressuscitou e Lázaro anda, mas está preso nas mãos e nas pernas, ele diz, desatai-o. Então ele chama os homens para a cooperação naquele trabalho de vivificação. Isso tem um princípio aqui, de que nós cristãos somos chamados para fazer tudo o que promove a vida, inclusive seguir essas regras sanitárias, cuidar das pessoas, ouvir as orientações médicas, e também devemos orar, meus irmãos, para que venham vacinas, para que essas vacinas que já estão aí sendo aplicadas, vamos orar para que elas sejam eficazes, para que venha realmente curas, soluções, haja tratamentos, enfim, o cristão tem que ser aquele que apoie todo tipo de cura, que Deus tem dado, porque do Senhor vem a salvação, do Senhor vem a vacina, do Senhor vem a cura, do Senhor. Então devemos orar, pedir realmente isso e clamar ao Senhor e fazer tudo o que diz respeito a nós para que essa cura se espalhe, para que haja solução. E em relação ao aborto, amar as pessoas, não agir com violência, mas e ser contra também o aborto, evidentemente. E, meus irmãos, com isso nós estaremos sendo agentes do bem, ou seja, sempre trabalhando pela vida enquanto é dia, enquanto nós temos aí o nosso dia. Outro aspecto também que o texto vai mostrar para nós, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo não apenas chamou os homens para a cooperação, e, portanto, fica como exemplo para nós, para que nós estejamos ali trabalhando, proclamando o Evangelho e fazendo tudo para proteger a vida das pessoas nessa pandemia e também lutando contra todo tipo de opressão e violência, como é o caso do aborto. Mas também, meus irmãos, ele participa daquele sofrimento. Nós vemos que o Senhor Jesus, expliquei nas exposições anteriores, Jesus se irou, teve uma ira santa contra o pecado, vendo ali Maria diante dele chorar. O texto nos fala isso ali, que quando Maria chegou, Jesus se emocionou profundamente, ficou irado contra o pecado, isso podemos entender assim, e finalmente chorou. Ele chora com aquelas pessoas, ele sente a dor, o sofrimento do pecado, das consequências do pecado, e chora com aquelas pessoas. Nós, meus irmãos, devemos também participar do sofrimento dos que sofrem. Nós devemos sentir a dores. Imagine quantas famílias no final desse ano não têm o seu ente querido lá com eles, porque a pandemia os levou. Devemos lamentar isso, devemos chorar com os que choram, devemos ser pesarosos, meus irmãos, pela dor e pelo sofrimento que muitos estão passando hoje por causa dessa pandemia, inclusive amigos nossos, irmãos nossos em Cristo Jesus que perderam entes queridos. E isso deve nos levar, meus irmãos, a ver o efeito do pecado, o que o pecado fez com a humanidade, como ele trouxe dor, morte, como ele extirpou ali a serviço a Deus, a glória divina, trouxe maldição, não é? Sobre os homens não vivem para a glória de Deus, mas para o pecado. Isso tudo está acontecendo, isso tudo é ilustrado com essa pandemia. Nós devemos sentir isso, sentir a dor, o sofrimento das pessoas, lamentar, orar pelos enfermos, clamar pelos enfermos, agir em prol deles, como Jesus agiu, eu acabei de falar no ponto anterior, também sentir pela a dor e o sofrimento, e sentir, meus irmãos, pela morte dos que serão assassinados no ventre de suas mãos, no caso do aborto. Então, todas essas coisas devem nos fazer, meus irmãos, sentir a tristeza pela morte, pelos que sofrem, tanto pela pandemia como os que vão morrer aí no aborto,
né? E clamar ao Senhor, e orar ao Senhor por misericórdia, e saber que, porém, a nossa esperança, veja, quando Cristo chora, diz aqui no versículo 35, Jesus chorou, mas imediatamente ele foi ressuscitar Lázaro. Nós choramos, mas sabemos que a solução para a tristeza no mundo é aquele que nos enxuga dos olhos toda lágrima, como diz lá em Apocalipse, e que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima no futuro. É o nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, vivamos pregando o Evangelho e vivamos para a vida do nosso próximo, meus irmãos. E um princípio, então, final que eu gostaria de mostrar aos irmãos é que Caifás, no versículo 50, diz: nem considerais que vos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? De Caifás vem a morte, não é? Mas de Deus vem a vida. Ora, ele disse isso no versículo 51. Não de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Enquanto que de Caifás vinha a morte, mas Deus, até daquele ato vil de Caifás, porque Jesus teria que morrer, e por essa morte de Cristo, ele traria vida. Isso mostra, meus irmãos, que os ímpios, e aqueles que não conhecem Jesus, trabalham pela morte. Eles não se importam com as pessoas que estão morrendo na pandemia. Vamos dizer assim, é ímpio não se importar, é ímpio não se incomodar com tantas mortes, é ímpio também aprovar o aborto, tanto uma coisa como outra é ímpia, mas é cristão e é cheio do amor de Deus. Sentir os que estão sofrendo pelos seus mortos, lamentar essas mortes e também lamentar a aprovação do aborto. Cristo é vida. Da impiedade da humanidade sem Deus vem violência. No aborto tem tantas violências, tantos assassinatos como temos visto pelo mundo, mas do povo de Deus vem aquele povo que trabalha enquanto é dia em prol da vida, a vida em relação a essa enfermidade, orando, apoiando as medidas sanitárias que sejam realmente em prol da vida e também lutando contra o aborto. E principalmente, irmão, um aspecto muito maior que esse físico, porque afinal de contas um dia todos nós vamos morrer mesmo, né? Mas principalmente proclamando o Evangelho, levando a vida eterna, que realmente vai vencer a morte quando Jesus voltar. E assim vive o cristão. Então, diante desses princípios bíblicos que eu apresentei aos irmãos, como devemos olhar o ano de 2020? O que dizer de 2020, o que esperar de 2021 e do futuro? De 2020, nós podemos ver aí a manifestação do que é o pecado, na morte, na pandemia e na morte também, na aprovação, por exemplo, do aborto na Argentina nos últimos dias. Em 2020 é um ano atípico porque foi um ano marcado pela morte. E isso nos fala, meus irmãos, então, que há um problema no mundo, pecado, por isso que a morte, tanto da doença como por violência. E isso mostra que há, portanto, a morte no sentido mais profundo, no sentido espiritual. Isso mostra que Deus trará sua ira e que isso aqui é apenas uma pontinha, essa tristeza toda que aconteceu este ano, apenas uma pontinha, vamos dizer assim, uma pequena demonstração da terrível ira que virá no juízo. Mas como olhar, meus irmãos, para o futuro? Olhar para o fato de que Jesus Cristo vai voltar, que vai ressuscitar os mortos, e que Ele é a ressurreição e a vida, e que Ele já tem ressuscitado a muitos espiritualmente, e que Ele vai ressuscitar muitos se Ele não voltar agora em 2021. O seu Evangelho vai continuar sendo pregado, e que em 2021 nós devemos esperar o quê, meus irmãos? Que Jesus vencerá, e Ele vencerá a morte, tanto agora em 2021, inclusive trazendo curas e soluções para esse problema, se Deus quiser, oremos por isso, mas especialmente no sentido espiritual, de que o Evangelho continuará sendo pregado e que um dia Ele vai retornar para reinar para sempre e banir do mundo o pecado e a morte, tanto no sentido espiritual como físico, como eterno, porque nós já temos hoje, quando cremos nele, a vida eterna. Cristão, olhe, portanto, o ano que vem com esperança. Quero dizer, meus queridos irmãos da congregação, e vamos trabalhar enquanto é dia, vamos fazer o que Jesus nos ensina aqui, vamos trabalhar em prol da vida, pregando o Evangelho Santíssimo, levando a esperança da vida eterna. Em relação ao físico, meus irmãos, a esta doença, levando a palavra de consolo aos que estão enfermos,
apoiando as devidas medidas sanitárias que sejam em prol da vida das pessoas, orando para que venham vacinas, curas, não é? Com relação, meus irmãos, à violência do aborto e tantos outros tipos de violência, lutando contra todo tipo de opressão, especialmente na nossa própria vida, não oprimindo o próximo, mas amando o próximo. Enfim, nós temos que amar. Inclusive mostrar amor àqueles que estão do outro lado, àqueles que ainda estão no mundo, que estão trabalhando para a morte, mostrar amor, inclusive aos abortistas, mostrar amor àqueles que apoiam essas coisas horríveis, levando a eles com amor o evangelho, mostrando a eles os seus pecados, chamando-os ao arrependimento. Todos aqueles, meus irmãos, que não são ainda cristãos e que estão na impiedade, nós devemos amá-los, orar por eles, sejam abortistas ou não abortistas, mas que também não abortistas, que não creem em Jesus, também estão no princípio da morte, e a eles também devemos levar o evangelho, mas enfim, amar as pessoas, honrar a Deus e viver para a glória de Deus. Eu creio que essa tem que ser a nossa perspectiva para o ano que vem, olhar para esse ano assim e para o ano que vem dessa forma, clamando por misericórdia e esperando no Senhor, tendo a certeza de que o Senhor já venceu, que Ele é a ressurreição e a vida. Que Deus abençoe você. Eu gostaria de encerrar essa live com uma oração, pedindo que Ele lhe abençoe e lhe conceda a sua graça e a sua misericórdia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este momento. Podemos estudar um pouco a Tua Palavra, Senhor, e que nos fortaleças, que nos abençoes no princípio vivificante do Evangelho, para que levemos a Palavra para a ressurreição espiritual das pessoas e que trabalhemos pela também vida física, tanto lutando contra essa doença, chorando com os que choram, operando, Senhor, as medidas sanitárias para o bem das pessoas e também lutando contra todo tipo de opressão, como o aborto. Nos usa, Senhor, esperamos em Ti, que possamos ver este novo ano com esperança, sabendo que o Senhor vai trazer a vida eterna, definitiva, implantar o reino eterno, vivo, da vida, Senhor, quando o Senhor voltar, mas que esse reino já está em nós, que o Teu nome seja glorificado cada vez mais na nossa vida, no Senhor Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Gostaria de encerrar com os 2 versículos. O primeiro, que está aqui, meus irmãos, no versículo 9. Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz do mundo, mas se andar de noite, tropeça porque nele há luz. Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertar. É para isso que nós estamos aqui, para levar a vida às pessoas. E quando ele diz, então, no versículo 23, né? Ele diz aqui no versículo 23, meus irmãos, eu sou, teu irmão há de ressurgir. E no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Jesus é vivo. Que vivamos proclamando a sua vida. Em Cristo seja a nossa vida vivificante para todas as pessoas, para a glória de Deus. Amém. Tanto no sentido espiritual como físico. Que o Senhor seja conosco em Cristo. Amém. Feliz ano novo a todos meus queridos irmãos em Cristo Jesus nosso Senhor. Até.